Capítulo 5. Eu dormi e deixei de assistir ao espetáculo do ônibus cruzando a nova e monstruosa ponte sobre o mar interno, o que foi uma pena. Conheço a ponte apenas de mapas e tinha muito interesse em vê-la. Acordo com alguém tocando de leve o meu ombro. Olhe, chegamos! Eu me estico na poltrona e esfrego os olhos com as costas das mãos e contemplo a paisagem externa pela janela. O ônibus estava realmente em vias de estacionar numa praça em frente a uma estação de trem. A luz da manhã clara e limpa inunda o local. Ofusca, mas proporciona uma vaga serenidade. É um tanto diferente da claridade de Tóquio. Espio o relógio de pulso, 6h32. Ela me diz com voz extremamente cansada: Céus, que viagem longa! A coluna está me matando. Estou dolorida desde a ponta dos pés até o pescoço. Nunca mais viajo à noite. De hoje em diante, só vou de avião, mesmo que precise pagar um pouco mais. Pode até ser que eu tenha de enfrentar turbulências e sequestros, mas só vou de avião. Retiro a minha mochila e a maleta dela do bagageiro sobre nossas cabeças. Como é que você se chama? Pergunto. Eu? Isso. Sakura, responde ela. E você? Kafka Tamura. Kafka Tamura? Que nome estranho, mas fácil de guardar. Aceno a cabeça concordando. Não é nada fácil mudar de identidade, mas de nome é. Ao descer do ônibus, Sakura depõe a maleta no chão, senta-se nela, apanha uma caderneta num bolsinho da mochila que tem ao ombro e rabisca alguma coisa com uma caneta esferográfica. Arranca a página escrita e me entrega em seguida. Nela estão anotados alguns algarismos, aparentemente um número de telefone. Esse é do meu celular. Por hora vou morar com uma amiga, mas se você sentir vontade de falar com alguém, ligue para esse número, viu? Vamos almoçar juntos qualquer dia. E não é para fazer cerimônia. Já não diz um velho ditado que encontros fortuitos o destino estabelece. Completo. Isso mesmo. Que significa? Que todos os acontecimentos, mesmo os mais fortuitos, são kármicos, foram preparados em vidas anteriores, que coincidências não existem. Sentada na maleta amarela e com a caderneta na mão, ela pensa no que acabo de dizer. Entendi. Isso é filosofia, não é? Acho que é um modo de pensar bem interessante. Essa coisa de reencarnação, sabe? Embora tenha assim um jeitão meio New Age. Seja como for, Kafka, lembre-se sempre disso. Não sou do tipo que dá um número de telefone celular para o primeiro que aparece. Você entende o que estou querendo dizer? Obrigado, respondo. Dobro o pedaço de papel com o número de celular e o guardo no bolso da mochila. Repenso e o guardo na minha carteira.
Quanto tempo pretende ficar em Takamatsu? Pergunta Sakura. Respondo que ainda não sei, que planos podem mudar dependendo do curso dos acontecimentos. Ela observa fixamente o meu rosto, pende a cabeça para o lado num gesto ligeiro, como se dissesse: Ah, deixe pra lá. Depois, embarca num táxi, acena a mão de leve e desaparece. Estou novamente sozinho. O nome dela, Sakura, não é o da minha irmã, mas nomes podem ser mudados com facilidade, principalmente quando você quer se esconder. Eu já havia feito reserva num hotel comercial de Takamatsu. Ainda em Tóquio, eu tinha contactado a ACM, que por sua vez me apresentou a esse hotel. Reservas feitas por intermédio da ACM sempre obtêm descontos. Contudo, a tarifa especial só é válida por 3 dias. Depois disso, eu terei de pagar a diária normal. Se a intenção fosse apenas economizar, eu até podia dormir num banco da estação. Não estávamos em época de frio e eu podia estender o saco de dormir que trouxe na mochila e passar a noite num parque qualquer. Mas se um guarda me visse nessa situação, na certa exigiria a minha identidade. E eu queria a todo custo evitar essa experiência. Decidi, portanto, reservar 3 noites no hotel por enquanto. Mais tarde, eu pensaria no que fazer. Entro num restaurante perto da estação e forro o estômago com uma fumegante sopa de macarrão grosso servida em tigela bojuda. A escolha da lanchonete foi feita de maneira aleatória. Eu apenas passei os olhos ao redor e entrei na primeira que encontrei. Nascido e criado em Tóquio, eu não tinha o hábito de tomar esse tipo de sopa. Mas o macarrão aqui é especial, fresco e de consistência firme, e eu nunca comera nada parecido até este dia. E o caldo também é diferente do de Tóquio, muito mais perfumado. Além de tudo, a porção é espantosamente barata e tão saborosa que a repito. Como resultado, sinto-me empanturrado como há muito não sentia e feliz. Depois, sento-me num banco diante da estação e ergo a vista para o céu sem nuvens. Sou livre, penso. Estou sozinho nesta cidade e sou livre como uma nuvem que vaga no céu. Resolvo matar o tempo até o fim do dia numa biblioteca. Eu já havia investigado quais tipos de biblioteca existiam nos arredores de Takamatsu. Desde pequeno, sempre matei o tempo em bibliotecas. Quando uma criança não tem vontade de voltar para casa, encontra poucos lugares para ir. Lanchonetes e cinemas são locais proibidos para um moleque desacompanhado. Resta-lhe apenas a biblioteca. Você não paga para entrar e ninguém reclama pelo fato de estar sozinho. Pode se sentar numa cadeira e ler todos os livros que quiser. Depois de voltar da escola, eu costumava ir de bicicleta a uma biblioteca municipal existente perto de casa. Era lá que eu passava sozinho muitas horas por dia, mesmo nos feriados. Lendas, romances, biografias ou história, eu devorava tudo que me caía nas mãos. Depois de ler quase todas as histórias infantis, transferi a atenção para as demais seções e passei a ler as obras destinadas a adultos. Lia todos os livros até a última página, mesmo quando não os entendia direito. Quando me cansava, ia para a cabine de som e ali me sentava com o fone nos ouvidos. Como não entendia nada de música, fui ouvindo uma a uma todas as fitas existentes nas prateleiras, começando pelo lado direito. Foi assim que conheci Duke Ellington, Beatles e Led Zeppelin. A biblioteca era uma espécie de segunda casa para mim. Pode até ser que tenha sido a minha verdadeira casa. Como ia lá todos os dias,
Fiz amizade com as bibliotecárias. Elas sabiam meu nome e, ao me ver, me cumprimentavam e me dirigiam palavras carinhosas. Mas eu era muito tímido e quase nunca respondia. Na periferia da cidade de Takamatsu, um milionário da localidade mandara reformar o depósito onde guardava seus livros e transformar em biblioteca aberta ao público. Segundo soube, havia uma coleção de livros raros ali e tanto a construção como o jardim eram dignos de visitação. Eu já havia visto fotos dessa biblioteca numa reportagem da revista Taiyo. Mostrava uma casa espaçosa em estilo japonês antigo, um espaço para leitura semelhante a uma luxuosa sala de visitas e pessoas dedicando-se à leitura em amplos sofás. No instante em que vi essa foto, senti uma atração tão forte pelo local que cheguei a estranhar. Pensei então que, se um dia surgisse a oportunidade, eu haveria de conhecer essa biblioteca. Biblioteca Memorial Komura. Esse era o nome do estabelecimento. Biblioteca Memorial Komura. Esse era o nome do estabelecimento. Fui ao balcão de informações da estação e perguntei onde ficava a Biblioteca Komura. Do outro lado do balcão, a amável mulher de meia-idade me forneceu um mapa turístico, marcou com um X o local da biblioteca e me explicou qual trem eu deveria tomar e em que estação descer. Seriam 20 minutos de viagem até lá. Agradeci e verifiquei a tabela da estação. Havia um trem partindo nessa direção a cada 20 minutos aproximadamente. Como me restava algum tempo até o próximo, entrei numa lojinha e comprei um lanche para o almoço. O trem era uma composição modesta de apenas 2 vagões. Seus trilhos me levaram por um movimentado centro comercial cercado de prédios, seguiram por uma área onde lojas pequenas e residências se misturavam, passaram diante de fábricas e depósitos. Depois, veio um parque e um terreno onde construíram um prédio de apartamentos. Rosto colado na janela, observo com muito interesse as cenas da cidade desconhecida. Descubro em tudo o vigor da novidade. Além da paisagem de Tóquio, não conheço quase nada. O trem que viajo está vazio porque vai em direção contrária ao rush matinal, mas na plataforma oposta há uma multidão de estudantes do curso secundário e do colegial com seus uniformes de verão. Mochilas ao ombro, eles esperam o trem. Estão a caminho da escola, mas eu não. Estou indo sozinho em direção diametralmente oposta a deles. Estamos sobre trilhos diferentes. Então alguma coisa se aproxima e me aperta o peito com força. De repente, o ar em torno parece rarefeito. Será que estou realmente fazendo o que é certo? Penso nisso por instantes e sinto repentina insegurança. Doravante, vou fazer o possível para não ver os estudantes. Os trilhos correm por algum tempo à beira-mar e depois desviam para o interior. Há plantações de milhos altas e densas, um vinhedo e plantação de tangerinas dispostas em terraços para melhor aproveitar o espaço das encostas. Aqui e ali, a água parada em tanques de irrigação reflete a luz matinal. Um sinuoso rio empresta frescor à paisagem. Um cão à beira da ferrovia observa o trem passar. Enquanto contemplo a paisagem, ressurge em mim a sensação de cálida serenidade que havia perdido. Está tudo certo, digo para mim mesmo, e respiro profundamente. Agora só preciso ir em frente. Saio da estação e caminho, conforme me explicaram, em direção norte para uma área residencial antiga. Dos 2 lados da rua, muros se sucedem a perder de vista. Eu nunca havia visto muros tão grandes em profusão e, além do mais, construídos com materiais tão diferentes. Muros de tábua preta, muros caiados, muros feitos com blocos de granito sobrepostos e muros de pedra arrematados com cerca viva. Tudo é silêncio,
não há ninguém andando na rua, nem carros. Quando inspiro, o ar me chega com leve cheiro de maresia. Deve haver uma praia nas proximidades. Apuro os ouvidos, mas não ouço o barulho das ondas. E deve haver também uma construção em algum lugar, pois ouço fracamente à distância uma serra elétrica zumbindo como abelha. Pequenas placas com setas indicam o caminho até a biblioteca e impedem que eu me perca. 2 ameixeiras de aspecto elegante se erguem diante da imponente entrada da Biblioteca Memorial Komura. Passando pelo portão, uma sinuosa aleia forrada de pedriscos me conduz por entre as árvores bem tratadas de um jardim, onde não vejo uma única folha caída. Pinheiros, magnólias e roseiras japonesas. Azaleias. Por entre os arbustos espiam lanternas de pedras antigas e até um pequeno lago. Afinal, chego à entrada da casa. O vestíbulo é elegante. Em pé diante da porta, hesito um instante, entro ou não. Esta é uma biblioteca diferente de todas que eu conheci. Não havia por que não entrar, uma vez que eu viera de tão longe especificamente para visitá-la. Depois do vestíbulo há um balcão, e o rapaz sentado atrás dele se oferece para guardar a minha mochila. Removo-a do ombro, tiro os óculos e o chapéu. É a primeira vez que nos visita? Pergunta. A voz é calma e descontraída. O registro, mais para o agudo que para o grave, é, no entanto, suave e não apresenta nenhum traço irritante. Aceno a cabeça confirmando. Sinto dificuldade em soltar a voz. Estou tenso. Eu não havia previsto que esse tipo de pergunta me seria feita. Com um lápis longo e recém-apontado preso entre os dedos, ele observa por instantes o meu rosto com profundo interesse. O lápis amarelo é daqueles que tem borracha numa ponta. O rapaz tem rosto miúdo e feições regulares. Um tipo que eu descreveria mais apropriadamente como gracioso e não como bonitão. Usa camisa de algodão branca abotoada de cima a baixo, mangas compridas e calça de sarja verde-oliva. Impecáveis. Toda vez que abaixa a cabeça, uma mecha de cabelo um tanto longo lhe cai sobre o rosto, mas como que compelido por um súbito impulso, ele a leva para trás com um rápido movimento da mão. As mangas da camisa, dobradas até a altura do cotovelo, deixam à mostra pulsos brancos e delgados. Os óculos de armação delicada combinam com o rosto. Tem ao peito um crachá com o nome Oshima. Ele é diferente de todos os bibliotecários que conheci. Visite a biblioteca à vontade. Pode levar qualquer livro que lhe interessar para a sala de leitura e examiná-lo, mas se quiser retirar os raros, marcados com tarja vermelha, terá que preencher cada vez a autorização correspondente. Os livros estão catalogados nessa saleta à sua direita em fichas e no computador. Você pode consultá-los à vontade toda vez que precisar. Não permitimos que os livros sejam retirados da biblioteca. Não temos revistas ou jornais. O uso de câmeras fotográficas está proibido. É também proibido xerocar qualquer material. Bebida e comida apenas nos bancos do jardim ou nas varandas. Fechamos às 5 horas. Ele deposita o lápis sobre a escrivaninha e acrescenta: Você frequenta o nível colegial? Sim. Esta biblioteca é um tanto diferente das demais, diz ele. É de livros especializados. O acervo é composto em sua maior parte de obras de antigos poetas do gênero haikai e tanka. Temos também livros para todos os tipos de gostos, naturalmente,
mas a maioria dos leitores que se dão ao trabalho de vir nos visitar nesta longura é de pesquisadores da literatura japonesa, gente interessada em haikai e tanka. Quase ninguém nos procura para ler Stephen King, e também são raros os visitantes da sua faixa etária. No entanto, temos, vez ou outra, universitários em cursos de especialização. E então, você está pesquisando tanka ou haikai? Não estou. Foi o que pensei. Mas posso frequentar essa biblioteca mesmo assim, não posso? Pergunto timidamente, tomando cuidado para não soltar um falsete. Com certeza, responde ele com um sorriso. Em seguida, cruza os dedos sobre a mesa. Isto aqui é uma biblioteca e qualquer pessoa que quiser ler um livro será sempre bem-vinda. Na verdade, e ninguém me ouça falando isso, eu também não tenho muito interesse nem por tanka nem por haikai. Estou admirado com a imponência desta construção. Comento. Ele assente com um aceno de cabeça. A casa Komura é tradicional fabricante de saquê desde o período Edo, e o chefe do clã da penúltima geração ganhou fama nacional como colecionador de livros, ou seja, foi um grande bibliófilo, e o pai dele, isto é, o chefe do clã da antepenúltima geração, era ele próprio um poeta. Por esse motivo, muita gente famosa do mundo literário começou a visitar esta casa quando de passagem por Shikoku. Gente como Boruosui Wakayama, Takuboku Ishikawa ou ainda Naoya Shiga. E alguns aqui se hospedaram longamente, na certa porque se sentiram confortáveis entre estas paredes. Ou seja, o clã foi tradicionalmente pródigo em gastos com arte literária. Famílias desse tipo costumam perder toda a sua fortuna no decorrer das gerações, mas, por sorte, os Komura não rezaram pela mesma cartilha. Eles mantiveram seus passatempos sem nunca descuidar dos negócios. Ou seja, eram ricos. Digo, muito. Aliás, ainda são, embora não tanto quanto nos anos que antecederam a guerra. Eis porque conseguem sustentar esta cara biblioteca. E é claro, ao transformá-la em fundação, visaram também diminuir o imposto que incide sobre heranças, mas esta é uma outra história. Se você tem interesse pelas instalações, há uma visitação com guia programada para as 14h. É realizada apenas uma vez por semana às terças-feiras e, por coincidência, hoje é terça. No andar superior temos também uma coleção de estudos caligráficos e pinturas raras. E como o prédio em si tem certo valor arquitetônico, acredito que não será perda de tempo participar desse tour. Obrigado, eu digo. Ele sorri. De nada. Toma em seguida outra vez o lápis na mão e bate de leve na superfície da escrivaninha com a ponta da borracha, como a me encorajar com calma e gentileza. O guia é você? Oshima sorri. Sou um simples auxiliar. Quem guia o tour é sempre a senhorita Saeki. Ela é aparentada com os Komura e responsável pela biblioteca. Em outras palavras, minha chefe. Uma mulher maravilhosa. Acho que você também vai gostar dela. Entro na espaçosa construção de pé direito alto e passeio entre as prateleiras de livros à procura de obras que me interessem. Vigas grossas e magníficas cruzam o teto. O sol do começo de verão penetra pelas janelas. As vidraças, abertas para fora, permitem que se ouça o trinado dos pássaros que visitam o jardim.
A maioria dos livros enfileirados nas prateleiras da frente tem Tankai Haikai por tema, conforme me disse Oshima. Tankai Haikai, ensaios e biografias, e diversos livros de história local. Nas prateleiras mais ao fundo estão os livros de interesse para o leitor comum, coleções de clássicos da literatura japonesa, obras completas de diversos autores clássicos em geral, filosofia, peças teatrais, biografias, livros de arte, sociologia, história, geografia. Quando os tomo nas mãos e os folheio, uma vaga fragrância de épocas passadas escapa por entre as suas páginas. É uma fragrância singular exalada pela sabedoria e por sentimentos intensos, longamente adormecidos entre duas capas. Aspiro seu perfume, folheio algumas páginas e devolvo os livros às prateleiras. Afinal, escolho um de capa finamente ilustrada e que faz parte da coletânea 1001 Noites, traduzida por Burton, e o levo para a sala de leitura. Fazia já algum tempo que queria ler essa obra. Eu era o único na sala de leitura da biblioteca naquele início de expediente. Tinha um luxuoso aposento só para mim. O ambiente era idêntico ao da foto estampada na revista. Sala de pé direito alto, espaçosa e aconchegante. De vez em quando, uma brisa fresca entra pela janela escancarada. A cortina branca se agita silenciosamente. Esta brisa também cheira a maresia. A poltrona é confortável para além de qualquer crítica. O pequeno piano vertical, a um canto da sala, me faz sentir como se estivesse na casa de amigos muito queridos. Acomodado no sofá, examino o aposento e me dou conta de que este é o espaço que eu procurara durante tanto tempo. Eu realmente andara procurando um local assim, um recanto semelhante a uma pequena concavidade oculta no mundo. Mas até agora, o lugar nada mais fora que um espaço imaginário. Ainda não consigo acreditar que ele sempre existiu. Fecho os olhos, inspiro e sinto que ele se aninha dentro de mim, suave como uma nuvem. A sensação é maravilhosa. Com a palma da mão, aliso lentamente o sofá protegido por uma capa creme. Ergo-me e vou até o piano vertical. Abro a tampa e deposito os 10 dedos das minhas mãos sobre as teclas amareladas. Fecho a tampa e caminho sobre o tapete com padrão de uvas. Giro a manivela que abre e fecha a janela. Acendo a luz do abajur e apago. Contemplo um a um os quadros que pendem da parede. Em seguida, sento outra vez no sofá e recomeço a ler. Concentro a atenção na leitura do livro. Na hora do almoço, tiro da mochila a garrafinha de água mineral e o lanche, sento-me na varanda que dá para o jardim e me alimento. Pássaros de diversas espécies aparecem, saltitam de árvore em árvore, descem à beira do lago, matam a sede e se banham. E então, quando um gato grande aparece, os pássaros levantam voo às pressas, mas o próprio gato não lhes presta atenção. Ele quer apenas se deitar sobre uma lajota e tomar banho de sol. Você não teve aula hoje? Pergunta Oshima no momento em que pretendo retornar à sala de leitura, levo a mochila para ser guardada outra vez. Não é isso. Eu apenas resolvi tirar uma folga. Ah, um rebelde. Mais ou menos. Mais ou menos? Eu não me rebelei, apenas decidi não ir à escola por algum tempo. Você simplesmente decidiu que não ia mais à escola? Concordo com um aceno de cabeça. Não me ocorre nada para responder.
De acordo com Aristófanes em Simpósio de Platão, no mundo mítico da antiguidade existiam 3 tipos de seres humanos. Sabe disso? Diz Oshima. Não sei. Na antiguidade, a humanidade não era composta por homens e mulheres, mas por 3 tipos de seres: homem-homem, homem-mulher e mulher-mulher. Em outras palavras, um único indivíduo era formado pelas 2 matérias humanas da atualidade. E todos estavam satisfeitos com essa situação e viviam em perfeita harmonia. Mas então, Deus usou uma lâmina e cortou todos eles, separou-os em 2 metades. Em consequência, o mundo se povoou apenas de homens e mulheres, os quais passam agora suas vidas inteiras vagando de um lado para o outro em busca das metades perdidas. E por que Deus fez uma coisa tão cruel? Isso de partir as pessoas ao meio? Também não sei. Para começo de conversa, não entendo a maioria das coisas que Deus faz. Ele é irascível e, como direi, tende a ser excessivamente idealista. Segundo imagino, foi uma espécie de castigo. Faz lembrar a história da expulsão do paraíso que está na Bíblia. A história do pecado original, digo eu. Isso mesmo, do pecado original, repete Oshima. Prende o longo lápis entre o dedo médio e o indicador e o balança suavemente. O que eu quero dizer, na verdade, é que é muito difícil para qualquer pessoa viver sozinha. Retorno à sala de leitura e continuo a ler a história do galhofeiro Abu al-Hassan, mas não consigo me concentrar na leitura. Homem, 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 mulher e mulher, mulher. Homem, 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 mulher e mulher, homem. Quando o relógio marca 2 horas, interrompo a leitura, ergo-me do sofá e participo do tour. A guia, senhorita Saeki, tem cerca de 45 anos e é magra. É também alta em comparação às demais mulheres da sua geração. Usa vestido verde com um cardigan creme claro jogado pelos ombros. Seu porte é elegante. Seus cabelos longos estão arrebanhados frouxamente na nuca. O rosto é delicado e inteligente. Tem olhos bonitos. E também um sorriso suave como uma sombra brincando sempre entre os lábios. Um sorriso que não sei descrever direito, mas que me parece conclusivo. Lembra uma pequena e ensolarada poça de luz de formato único que só se encontra em lugares secretos. No jardim da minha casa em Nogata havia um cantinho e uma poça semelhante e desde muito pequeno sempre os amei. A senhorita Saeki desperta em mim uma sensação forte, mas ao mesmo tempo de comovente nostalgia. Como seria bom se ela fosse minha mãe? Penso eu. O mesmo pensamento me ocorre toda vez que vejo uma mulher bonita ou apenas simpática de meia idade. Como seria bom se ela fosse minha mãe? Mas nem é preciso dizer. A chance da senhorita Saeki ser minha mãe é praticamente nula. Mas do ponto de vista teórico, a possibilidade existe, embora mínima. Afinal, não conheço nem o rosto nem o nome de minha mãe. Em outras palavras, não existe nenhuma razão para ela não ser minha mãe. Da visita guiada participamos apenas eu e um casal de meia-idade proveniente de Osaka. A mulher é rechonchuda e usa óculos de grau forte.
O marido é magro e seu cabelo duro parece ter sido deitado à força com cerdas de ferro. Os olhos finos e as maçãs de rosto largas trazem à mente certas figuras esculpidas de ilhas meridionais, sempre a fitar o horizonte com intensa ferocidade. A mulher assume a maior parte do diálogo. O marido apenas murmura respostas automáticas. Além disso, acena a cabeça em concordância, emite exclamações admiradas e, vez ou outra, resmunga palavras soltas e ininteligíveis. O vestuário de ambos é mais apropriado para escalar montanhas do que para visitar bibliotecas. Colete impermeável cheio de bolsos, sapatos de meio cano fechados com cadarços resistentes e chapéu de alpinista. Talvez seja o tipo de roupa que usam sempre que viajam, qualquer que seja o destino. Parecem pessoas de boa índole, embora não ache que seria bom se eles fossem meus pais. Fico contente por não ser o único participante da visita. A senhorita Saeki explica preliminarmente as circunstâncias em que a Biblioteca Memorial Komura foi fundada. É quase a repetição do que Oshima me explicou. A criação da biblioteca tornara possível a divulgação dos livros, literatura, quadros e estudos caligráficos reunidos por algumas gerações de chefes do clã Komura e contribuíra para a expansão da cultura regional. A fortuna da Casa Komura tinha sido transformada em fundação, a qual, por sua vez, administrava a biblioteca. Por vezes, ali se realizavam eventos como palestras e concertos de câmara. O prédio, que tinha sido originalmente construído no início do período Meiji, 1868-1912, para abrigar visitantes interessados em consultar a vasta biblioteca particular dos Komura, sofrera gigantesca reforma no período Taisho, 1912-1926, e se transformara numa edificação de 2 andares, quando então os aposentos destinados a hospedar escritores e artistas tinham ficado ainda mais luxuosos. Do período Taisho até o início do período Showa, 1926-1989, muita gente famosa visitar os Komura e ali deixar algum memento. Compositores de tanka e de haikai, escritores e pintores tinham deixado para o clã um vasto legado de poemas, obras e quadros em sinal de agradecimento pela acolhida hospitaleira. Na sala de exposição do andar superior, temos inúmeras obras escolhidas a dedo e que se constituem verdadeiras heranças culturais. Diz a senhorita Saeki, como poderão verificar pessoalmente no período anterior à Segunda Guerra Mundial, uma rica cultura regional vinha sendo fomentada não pelo governo local, mas por milionários com apurado gosto artístico como os Komura. Em outras palavras, tais homens cumpriram o papel de patronos da atividade cultural. A província de Kagawa foi, de fato, o berço de um grande número de notáveis compositores de tanka e haikai, mas, verdade seja dita, por trás desse fato, existe o de que, desde os tempos do período Meiji, gerações do clã Komura se empenharam de corpo e alma na formação e no apoio de círculos de artistas de alto nível. As circunstâncias da formação de tais círculos culturais, aliás muito interessantes, bem como as vicissitudes por elas enfrentadas, foram reportadas em inúmeros relatórios, anotações e reminiscências já publicados, os quais podem ser encontrados na sala de leitura. Estejam, por favor, à vontade, caso queiram consultá-lo ou tenham interesse. Através dos tempos, todas as pessoas que assumiram o posto da chefia do clã Komura mostraram-se versadas em artes e dotadas de visão especialmente crítica para reconhecer as melhores obras. Esta é uma característica que talvez possa ser definida como genética. Capazes de distinguir o falso do verdadeiro, estes chefes lidaram apenas com as obras mais valiosas e se empenharam somente na formação dos talentos mais genuínos. Contudo, visão crítica perfeita é coisa que não existe no mundo. Todos nós sabemos disso.
É, portanto, com pesar que reconhecemos alguns artistas da mais pura gema não obtiveram ajuda porque não contentaram o referido olhar crítico de antigos chefes do clã Komura. Um desses casos é o do compositor de haikai Taneda Santoka, cujas obras foram aparentemente desprezadas em sua quase totalidade. De acordo com o nosso livro de visitas, Santoka hospedou-se nesta casa em diversas oportunidades e a cada vez aqui deixou poemas e estudos caligráficos. Mas o cabeça do clã Komura da época achou que ele era um monge mendigo e bravateiro e não só não lhe deu atenção, como também se desfez da maioria de seus trabalhos. Mas isso foi realmente uma pena, disse a mulher de Osaka com genuíno pesar. Hoje em dia, essas obras valeriam uma pequena fortuna. Exatamente, mas que se há de fazer? Santoka era totalmente desconhecido na época. Algumas coisas só o tempo revela, disse a senhorita Saeki brandamente. É verdade, concordou o marido. Em seguida, a senhorita Saeki nos guiou pelo andar térreo, mostrou-nos o acervo, a sala de leitura e a das obras raras. Quanto à arquitetura desta biblioteca, o chefe do clã da época evitou de propósito o estilo elegante e ostensivamente intelectual da região de Kyoto, conhecido como Sukiyazukuri, e preferiu o estilo rústico de uma casa interiorana. Contudo, observando bem, logo se percebe que, em contraste com a retidão despretensiosa da estrutura, os móveis e os utensílios, assim como estas molduras, mereceram um cuidado especial. Há luxo nesses detalhes. Por exemplo, este painel entalhado é de uma elegância ímpar. Disse que todos os mais hábeis artesãos da ilha de Shokuko foram chamados quando da construção deste prédio. Disse que todos os mais hábeis artesãos da ilha de Shikoku foram chamados quando da construção deste prédio. Em seguida, subimos ao segundo andar pela escada. O vão da escada é vazado até o teto. O corrimão em ébano está tão polido que receio tocá-lo com o dedo ou com a mão e manchá-lo. Um servo estende o pescoço e come uvas num vitral que fecha o espaço da janela sobre o patamar da escada. No andar superior, há 2 salas de visita e um grande salão vazio. Este último era certamente forrado de tatames em tempos idos e se destinava a banquetes e reuniões. Atualmente o piso está assoalhado e das paredes pendem estudos caligráficos, pinturas em rolos e quadros em estilo japonês. No centro há um grande mostruário envidraçado, onde estão expostos mementos e objetos históricos. As salas de visitas são uma em estilo japonês e a outra ocidental. Na sala em estilo ocidental estão dispostas uma escrivaninha grande e uma cadeira giratória que parecem bem usadas. Pela janela, atrás da escrivaninha, se vê uma fileira de pinheiros e por entre eles, vagamente, a linha do horizonte. O casal proveniente de Osaka lê uma a uma as explicações dos mementos e objetos históricos dispostos no mostruário e visita em ordem os objetos expostos no salão. Toda vez que a mulher dá sua opinião em voz alta, o marido concorda de maneira encorajadora. Entre os dois não parece haver nenhum tipo de divergência. Eu mesmo não tinha interesse pelos objetos expostos, de modo que examinei os pequenos detalhes arquitetônicos da construção. Enquanto observava a sala de visitas em estilo ocidental, a senhorita Saeki se aproximou de mim. Se quiser, pode se sentar nessa cadeira. Naoya Shiga e Junichiro Tanizaki sentaram-se nesse local, mas a cadeira é a mesma da época, naturalmente. Sento-me na cadeira giratória e descanso as 2 mãos suavemente sobre a escrivaninha. Que tal? Sente-se inspirado a escrever alguma coisa? Enrubeço de leve e sacudo a cabeça negativamente.
A senhorita Saeki sorri e retorna para perto do casal na sala contígua. Eu continuo na cadeira por algum tempo e contemplo as costas da senhorita Saeki, os movimentos do seu corpo, o jeito como anda. Todos os seus gestos me parecem extremamente naturais e elegantes. Não consigo me expressar direito, mas sinto neles algo especial. Sinto que suas costas tentam me dizer alguma coisa, algo que não pode ser transformado em palavras, mas não sei o que é esse algo. Aliás, existem muitas coisas que não sei. Ainda na cadeira, passei o olhar pelo aposento. Na parede, há uma pintura a óleo que retrata uma praia, provavelmente desta região. É um estilo antigo, mas há vivacidade e frescor nas cores. Sobre a escrivaninha, há um cinzeiro grande, um abajur com cúpula verde. Aperto o comutador e a luz se acende. Na parede dianteira pende um relógio preto velho. Apesar de parecer uma antiguidade, seus ponteiros indicam a hora certa. As tábuas do assoalho apresentam aqui e ali pequenas áreas arredondadas e gastas e gemem quando são pisadas. Quando a visita termina, o casal proveniente de Osaka agradece a senhorita Saeki e se vai. Segundo disseram, ambos pertencem ao círculo de tanka da região de Kansai. A criatividade da mulher é perfeitamente previsível, mas me pergunto, que tipo de tanka produziria o marido? Acenos e murmúrios de concordância não resultam em poemas. Talvez ele evoque em seu auxílio algo especial guardado a 7 chaves num lugar que a maioria dos mortais desconhece. Retorno à sala de leitura e volto a ler o livro. Alguns visitantes tinham surgido no período da tarde. A maioria usa óculos de leitura, detalhe que os torna todos parecidos. E o tempo vai passando com lentidão exagerada. As pessoas apenas se dedicam tranquilamente à leitura. Ninguém diz nada. Alguns se sentam à mesa e fazem anotações, mas a maioria permanece imóvel e silenciosa em seus lugares e lê seus livros com intensa concentração, como eu. Às 5, interrompo a leitura, devolvo o livro à prateleira e saio da sala. A que horas abre a biblioteca? Pergunto. Às 11. Fecha às segundas. Pretende vir amanhã também? Se não for incomodar. Oshima aperta levemente os olhos e me observa. Claro que não. Bibliotecas são para quem gosta de ler. Eu adoraria vê-lo aqui de novo. Mudando de assunto, você sempre carrega essa mochila? Ela é um bocado pesada. O que tem aí dentro? Moedas de ouro Krugerrand? Sinto o rosto afoguear. Ei, estou brincando. Não quero saber o que você leva na mochila, não. Diz Oshima. Em seguida, aperta a têmpora direita com a borracha da ponta do lápis. Bem, a gente se vê amanhã. Até amanhã, replico. Em vez de erguer a mão em resposta, ele ergue o lápis. Tomo o trem e retorno a Takamatsu. Num restaurante de aspecto barato perto da estação, peço uma refeição comercial de frango à milanesa e salada. Repito a porção de arroz e tomo um copo de leite morno depois da refeição. Compro 2 bolinhos de arroz numa loja de conveniência para a eventualidade de acordar com fome no meio da noite e também uma nova garrafa de água mineral. Depois, sigo a pé até o hotel em que programei me hospedar. Vou num ritmo que não considero nem lento nem excessivamente acelerado. Ando como uma pessoa comum, esforçando-me para não atrair atenção desnecessária. O hotel grande é tipicamente um estabelecimento de 2ª classe. Na recepção, registro no livro de hóspedes nome, endereço e idade falsos e pago adiantado o valor correspondente a 1 pernoite. Estou um pouco tenso. Contudo, ninguém me olha com desconfiança nem esbraveja. Não tente imprimir esses dados falsos, malandro. Sei que você tem 15 anos e fugiu de casa.
Providências são tomadas de maneira burocrática e eficiente. Subo ao 6º andar num elevador que range sinistramente. Quarto estreito, cama pouco convidativa, travesseiro duro, escrivaninha minúscula, televisão pequena, cortinas queimadas de sol. O banheiro tem o tamanho de um armário embutido. Não vejo shampoo nem creme. Da janela se enxerga apenas a parede do prédio vizinho. Mas eu devo dar graças pela água quente que jorra da torneira e pelo teto sobre a cabeça. Ponho a mochila no chão, sento-me na cadeira e procuro adaptar o corpo ao quarto. Sou livre. Penso. Fecho os olhos e considero por instantes a ideia de liberdade. Não consigo entender direito o que significa ser livre. Entendo apenas que neste momento estou sozinho. Estou sozinho em terra estranha. Como um explorador que perdeu bússola e mapa. Ser livre é isso? Não sei. Desisto de pensar. Encho a banheira, tomo um longo banho de imersão e escovo os dentes com cuidado. Deito-me na cama e leio mais um pouco. Quando me canso de ler, ligo a televisão e assisto ao noticiário. As notícias são aborrecidas, desprovidas de importância quando comparadas ao que me aconteceu no decorrer do dia. Apago a luz e mergulho debaixo das cobertas. O relógio indica que já passa das 10. Mas não consigo dormir. Um novo lugar e um novo dia, que é também o do meu 15º aniversário. E eu passará mais da metade dele numa biblioteca maravilhosa, atraente sob todos os pontos de vista. Travara conhecimento com algumas pessoas diferentes. Sakura, Oshima, a senhorita Saeki, nenhuma com perfil ameaçador, felizmente. Talvez fosse um bom augúrio. Em seguida, penso na minha casa em Nogata e no meu pai, que a esta altura já deve ter voltado para lá. Que estaria ele pensando do meu súbito desaparecimento? Terá sentido alívio por não me ver por perto ou perturbação? Talvez não tenha sentido nada. Aliás, é mais provável que nem tenha notado a minha ausência. De repente me lembro que o celular do meu pai está na mochila. Eu o ativo e experimento ligar para minha casa em Tóquio. No outro extremo, o telefone começa a tocar imediatamente. Apesar dos 700 quilômetros que nos separam, o toque é nítido como se o outro aparelho estivesse no quarto ao lado. E essa nitidez inesperada me assusta. Deixo-o tocar apenas 2 vezes e desligo. O coração bate forte. Tum-tum, 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 tum-tum. E demora a retornar ao ritmo normal. A linha continua operante. Meu pai não a cancelara. Talvez ainda não tenha percebido que o celular desapareceu da gaveta de sua escrivaninha. Eu o reponho no bolso da mochila, apago a luz de cabeceira e fecho os olhos. Nem sonho. Aliás, há muito não sei o que é sonhar.